Voltamos com a nossa resposta. Alternativa correta B, 16,06%. Então, vamos entender esse resultado. Então, ele pergunta aqui, ó, qual a probabilidade que cheguem 5 carros nos próximos 2 minutos? Entendemos que nós estamos trabalhando aqui com uma variável de tempo, não é? 2 minutos. Temos a média de carros por pedágio de 3 carros por minuto. Ele quer saber a quantidade de 5. Então, nesse caso, vamos utilizar a binomial, ou melhor, a Poisson, não é? Então, aonde eu tenho a substituição do lambda, que é a média 3, vezes 2 elevado a 5, que multiplica o E elevado a menos 3 vezes 2 sobre 5 fatorial. Feito esses cálculos, vamos chegar no resultado de 16,06%. Ok? Então, portanto, a probabilidade que cheguem 5 carros nos próximos 2 minutos é 16,06%. Ok? Vamos a mais um outro conteúdo, que é a distribuição normal. Quando eu falo em distribuição normal, eu estou trabalhando com uma distribuição de variável contínua. Por que variável contínua? Porque eu tenho N números, N valores representando dentro da minha contexto das minhas variáveis, né? Diferentemente quando eu estou trabalhando com variável discreta, que refere-se à contagem. Então, no caso da distribuição normal, não. Nesse caso, vamos entender como é que construímos a probabilidade. Não é? Então, suponha que saibamos que um determinado tipo de pneu dura, em média, 42.000 quilômetros, com desvio padrão de 5.800 quilômetros. Qual a probabilidade de que um pneu qualquer dure mais do que 50.000 quilômetros? Nossa, como é que eu vou calcular a probabilidade nessa situação? Primeiro, pela binomial não tenho como. Né? Porque não estou trabalhando com um evento em tentativas fixas. Pela Poisson, mas eu estou trabalhando com quilômetro. Não, mas eu estou trabalhando, eu tenho outras informações nesse caso, que refere-se a média, a desvio padrão, que Poisson você não trabalha. Ok? Então, nesse caso, a saída vai ser através da relação da distribuição normal. Mas como eu encontro a probabilidade? Muito bem, o que você está vendo agora é uma curva, né, relacionada a normal. Da onde você tirou essa relação dessa curva? Você já viu no assunto na unidade 1, quando você trabalhou com curva assimétrica, simétrica e com, no caso também com simetria, com curtose, que é a altura da curva, né? Também você, no caso, você também trabalhou. Né? Então, o conceito da normal vem através dessas duas relações, né? Simetria e de curtose, ok? Então, nós já sabemos que essa curva aqui, ela vai estar relacionada ao seu desvio padrão, não é? E a área embaixo, aqui é o valor de x, não é? Que no caso refere-se a no caso, a quantidade, a média de duração do meu pneu. Ok? Então, observe que a área laranjinha aqui é a área procurada. Então, como é que eu vou trabalhar nesse caso? Então, a distribuição normal vai me fornecer a área que refere-se à probabilidade. Não é? Então, mostrando bem rapidamente aqui para você, então nós vamos ter a relação dessa curva que eu já conheço, não é? Através da área ocupada, onde vai me passar ao resultante da minha probabilidade. Então, vamos entender um pouquinho melhor essa curva. Então, nós sabemos que a curva normal, ou curva de Gauss, também denominada, é uma curva simétrica. Por que uma curva simétrica? Porque os dois lados dela são iguais, né? Então, a relação de simetria. Então, aqui no centro, o valor dela é igual a 0, porque você faz uma relação, né? Uma analogia com o valor real. Né? Então, o valor real é o x, né? E aí você vai estar trabalhando com ela com uma relação onde você vai estar encontrando um valor correspondente a esse x, que vai ser através da padronização dela, que é o z, que é igual a x menos a média sobre o desvio padrão.
ok? Então, voltando aqui, nós temos essa curva em forma de sino, não é? O centro dela representa a minha média, onde eu tenho como representante igual a zero, nessa analogia do valor real com o meu valor da padronização, que é o Z, certo? O menos 1, o menos 2, menos 3, menos 4 representa a área referente à área do desvio padrão, né? Então, eu tenho entre menos 1 e 1, corresponde uma área que 68,2%, entre menos 2 e 2, a área de 95,4%, entre menos 3 e 3, 99,7%, e menos 4 e 4 é a área total da curva, né? Então, a representação dela através do sino não é diferente a percentual referente a uma outra distribuição que você tenha calculado, que é a Poisson ou a binomial. O total da minha distribuição é sempre 100%, ok? Então, nesse caso, a diferença dessa normal é que é onde você vai estar relacionando essas áreas. Muito bem. Como que você vai encontrar essa área, né? Você vai ter um recurso dessa área através de umas tabelas. Essas tabelas estão no final da unidade 3, tá? É onde você vai estar encontrando a tabela de distribuição normal. São duas tabelas, onde eu tenho uma tabela que refere-se à área entre menos 3,99 e Z, não é? Onde você já vai estar totalmente tabelada, e é uma outra tabela que você vai estar encontrando entre Z e 3,99. Representa, você vai estar trabalhando com duas tabelas, uma de valores negativos e a outra de valores positivos, ok? Então, essas tabelas já são todas tabeladas. Aqui só para você ter uma visualização de como você encontrará essa tabela. Então, aqui no caso, elas estão trabalhando com valores negativos. Então, as áreas do Z, então o Z aqui, como é que você identifica esses resultantes, né? Então, eu tenho um primeiro número, a minha coluna do Z representa a minha primeira casa decimal, né? Então, o primeiro inteiro e a primeira casa decimal. E as demais colunas de 0 a 9 correspondem à segunda casa decimal. Por exemplo, se eu tiver um valor correspondendo a 2,23, não é? Então, 2,23, então eu vou correr até a linha correspondente a menos 2,2. E qual coluna? Ah, coluna 3, porque é a segunda casa decimal. Ok? Então, até a coluna 3, vamos fazer a intersecção. Então, eu acho o valor de 0,0129. Essa 0,0129 representa a área referente a esse ponto, que é o menos 2,23. Ok? Da mesma forma, eu trabalho com a área positiva, com os valores positivos. A identificação é a mesma, não é? Então, para facilitar, vamos trabalhar com essas duas tabelas, ok? Então, o entendimento é idêntico, não é? O que ajuda é que ele já está tabelado, você não precisa se preocupar. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. A produção mensal de um produto químico é normalmente distribuída em uma média de 12.500 toneladas e desvio padrão de 1.200 toneladas. Então, calcular as probabilidades para se ter A, uma produção mensal inferior a 11.000 toneladas, B, uma produção mensal superior a 13.800 toneladas e C, uma produção mensal que esteja entre 12.000 e 13.500 toneladas. Então, observa-se aqui que nós temos algumas informações adicionais que ele já nos informa que você está trabalhando com uma distribuição normal. Primeiro, normalmente distribuída, ele já te sinaliza que você está trabalhando com uma distribuição normal, ok? Vamos calcular ponto a ponto aqui. Então, no caso, uma produção mensal inferior a 11.000 toneladas. O que eu tenho? O que facilita bastante para você encontrar a área é representar ela na sua curva, ok? Isso faz uma grande diferença na hora que você for fazer o cálculo. Você consegue visualizar a área que eu procuro. Então, aqui no caso, o que é dado? No enunciado te passou a média,
não é? Que de 12.500 toneladas e o desvio padrão de 1.200 toneladas. Ok. Ele pede que você ache uma produção mensal inferior a 11.000 toneladas. Então, onde é que está esse valor? Primeiro, vamos completar aqui a minha curva. Então, eu tenho como média o valor de 12.500 e o ponto dado, que é da minha variável, 11.000. Ele está à minha esquerda, porque é um valor menor que a média, ok? Então, o que eu faço nessa curva? Eu vou estar fazendo a padronização desses valores, né? Senão eu não consigo calcular a probabilidade. De que forma? Utilizando a fórmula do Z, que é igual a o X menos a média sobre o desvio padrão. Faço a substituição, eu vou achar o correspondente de quem? Desse ponto dado das 11.000. Por quê? A média já é dada, é 0, ok? Então, quando eu faço a padronização, a minha média do meu score, que é o Z, é 0. Então, quanto equivale a esses 11.000? Esses 11.000 equivale a menos 1,25. Então, a representação gráfica ajuda muito. Agora, o que você vai ter que fazer também? Procurar a tabela, consultar a sua tabela, ir aonde? Qual linha? Você vai consultar essa tabela na linha menos 1,2 e relacionar com quem? Qual é a segunda casa decimal? Segunda casa decimal é o 5, até a coluna 5. Então, você vai achar uma área correspondente a 10,56. Muito bem, então, o que você precisa encontrar? Você vai estar encontrando que a área procurada, ela é exatamente a área tabelada, né? Então, no nosso caso, vai ser 0,1056 ou 10,56%, é a produção mensal inferior a 11.000 toneladas, ok? Nessa outra situação, ele pede uma produção mensal superior a 13.800 toneladas. Já temos dado a média e o desvio padrão. O que você já vai fazer? Primeiro passo, fazer a representação gráfica. Facilita demais você enxergar a área que você procura. Então, aqui no caso, eu tenho 12.500 é a minha variável. Qual é o ponto dado? 13.800 toneladas, ok? Então, 13.800 está à minha direita de 12.500. Então, sendo assim, ela está aqui a área procurada, ok? Agora, o que eu vou fazer? Faço essa conversão, essa padronização. Novamente, então o X para mim é o 13.800 menos 12.500 sobre 1.200, que eu vou encontrar um valor automaticamente positivo, que é 1,08. Sendo assim, o correspondente na minha curva normal, na minha tabela, de 13.800 vai ser 1,08. Novamente, eu consulto a tabela e vou identificar na linha 1,0, ok, até a coluna da segunda casa decimal, que é o 0,8, né? O 0,8 aqui. Então, a segunda casa, então vai ser 0,8599. Mas essa é a área que eu procuro? Não, porque a tabela fornecida é da área, exatamente dessa área que eu encontro aqui, que eu achurei agora. Né? Mas o que eu procuro? Eu procuro essa área pintada, certo? Então, nesse caso, eu vou tirar de 1 menos a área procurada, que esse é 0,8599, aí sim, que é a resultante da área procurada, que é simplesmente só essa alcinha aqui, ó, pintada, que refere-se à minha área. E no caso do C, novamente, ele procura o que? A probabilidade entre 12.000 e 13.500 toneladas. Está entre os dois valores, né? Entre a minha média. Novamente, eu uso o recurso primeiro. Faço as conversões. Então, no caso de 12.000, encontro um valor negativo de menos 0,42. E do meu valor de 13.500, eu acho uma correspondente de 0,83. Sendo assim,
eu tenho cada área correspondente, consulto novamente a minha tabela e vou encontrar que as áreas relacionadas na tabela, né, dos 12 mil refere-se à alcinha à minha esquerda, né, aonde eu tenho o valor de 0,7967 menos quem? A área dos pontos que corresponde aos 13.500, que é 0,7967, totalizando 95,95%. Ok? Vamos a uma interatividade? Suponha que as notas dos alunos de uma turma de estatística estão normalmente distribuídas com média 6,2 e desvio padrão 0,5. Se a nota mínima para obter aprovação sem exame é 7, qual a probabilidade de um aluno dessa turma estar nesta condição? Alternativa A, 5,48%. Alternativa B, 6,52%. Alternativa C, 4,75%, alternativa D, 5,75% e alternativa E, 6,90%. Voltamos já com a resposta. Voltamos com a nossa resposta. Alternativa correta B, 16,06%. Então, vamos entender esse resultado. Então, ele pergunta aqui, ó. Qual a probabilidade que cheguem 5 carros nos próximos 2 minutos? Entendemos que nós estamos trabalhando aqui com uma variável de tempo, não é? 2 minutos. Temos a média de carros por pedágio de 3 carros por minuto. Ele quer saber a quantidade de 5. Então, nesse caso, vamos utilizar a binomial, ou melhor, a Poisson, não é? Então, aonde eu tenho a substituição do lambda, que é a média 3, vezes 2 elevado a 5, que multiplica o E elevado a menos 3 vezes 2 sobre 5 fatorial. Feito esses cálculos, vamos chegar no resultado de 16,06%. Ok? Então, portanto, a probabilidade que cheguem 5 carros nos próximos 2 minutos é 16,06%. Ok? Vamos a mais outro conteúdo, que é a distribuição normal. Quando eu falo em distribuição normal, eu estou trabalhando com uma distribuição de variável contínua. Por que variável contínua? Porque eu tenho N números, N valores representando dentro da minha contexto das minhas variáveis, né? Diferentemente quando eu estou trabalhando com variável discreta, que refere-se à contagem. Então, no caso da distribuição normal, não. Nesse caso, vamos entender como é que construímos a probabilidade, não é? Então, suponha que saibamos que um determinado tipo de pneu dura, em média, 42.000 quilômetros, com desvio padrão de 5.800 quilômetros. Qual a probabilidade de que um pneu qualquer dure mais do que 50.000 quilômetros? Nossa, como é que eu vou calcular a probabilidade nessa situação? Primeiro, pela binomial não tenho como, né? Porque não estou trabalhando com um evento em tentativas fixas. Pela Poisson, mas eu estou trabalhando com quilômetro. Não, mas eu estou trabalhando, eu tenho outras informações nesse caso que refere-se a média, a desvio padrão, que Poisson você não trabalha. Ok? Então, nesse caso, a saída vai ser através da relação da distribuição normal. Mas como eu encontro a probabilidade? Muito bem, o que você está vendo agora é uma curva, né, relacionada a normal. Da onde você tirou essa relação dessa curva? Você já viu no assunto na unidade 1, quando você trabalhou com curva assimétrica, simétrica e com, no caso também com simetria, com curtose, que é a altura da curva, né? Também no caso, você também trabalhou, né? Então, o conceito da normal vem através dessas duas relações, né? Simetria e de curtose, ok? Então, nós já sabemos que essa curva aqui, ela vai estar relacionada ao seu desvio padrão, não é? E a área embaixo, aqui é o valor de x, não é? Que no caso refere-se a no caso, a quantidade, a média de duração do meu pneu. Ok? Então, observe que a área laranjinha aqui,
é a área procurada. Então, como é que eu vou trabalhar nesse caso? Então, a distribuição normal vai me fornecer a área que refere-se à probabilidade, né? Então, mostrando bem rapidamente aqui para você, então nós vamos ter a relação dessa curva que eu já conheço, né? Através da área ocupada, onde vai me passar ao resultante da minha probabilidade. Então, vamos entender um pouquinho melhor essa curva. Então, nós sabemos que a curva normal, ou curva de Gauss, também denominada, é uma curva simétrica. Por que uma curva simétrica? Porque os dois lados dela são iguais, né? Então, a relação de simetria. Então, aqui no centro, o valor dela é igual a zero, porque você faz uma relação, né? Uma analogia com o valor real, né? Então, o valor real é o x, né? E aí você vai estar trabalhando com ela com uma relação onde você vai estar encontrando um valor correspondente a esse x, que vai ser através da padronização dela, que é o z, que é igual a x menos a média sobre o desvio padrão. Ok? Então, voltando aqui, nós temos essa curva em forma de sino, não é? O centro dela representa a minha média, onde eu tenho como representante igual a zero, nessa analogia do valor real com o meu valor da padronização, que é o z, certo? O menos 1, o menos 2, menos 3, menos 4 representa a área referente à área do desvio padrão, né? Então, eu tenho entre menos 1 e 1, corresponde a uma área que 68,2%, entre menos 2 e 2, a área de 95,4%, entre menos 3 e 3, 99,7%, e menos 4 e 4 é a área total da curva, né? Então, a representação dela através do sino não é diferente a percentual referente a uma outra distribuição que você tenha calculado, que é a Poisson ou a binomial. O total da minha distribuição é sempre 100%, ok? Então, nesse caso, a diferença dessa normal é que onde você vai estar relacionando essas áreas. Muito bem. Como que você vai encontrar essa área, né? Você vai ter um recurso dessa área através de umas tabelas. Essas tabelas estão no final da unidade 3, tá? É onde você vai estar encontrando a tabela de distribuição normal. São duas tabelas, onde eu tenho uma tabela que refere-se à área entre menos 3,99 e z, não é? Onde você já vai estar totalmente tabelada, e é uma outra tabela que você vai estar encontrando entre z e 3,99. Representa, você vai estar trabalhando com duas tabelas, uma de valores negativos e a outra de valores positivos, ok? Então, essas tabelas já são todas tabeladas. Aqui só para você ter uma visualização de como você encontrará essa tabela. Então, aqui no caso, elas estão trabalhando com valores negativos. Então, as áreas do Z, então o Z aqui, como é que você identifica esses resultantes, né? Então, eu tenho um primeiro número, a minha coluna do Z representa a minha primeira casa decimal, né? Então, o primeiro inteiro e a primeira casa decimal. E as demais colunas de 0 a 9 correspondem à segunda casa decimal. Por exemplo, se eu tiver um valor correspondendo a 2,23, não é? Então, 2,23, então eu vou correr até a linha correspondente a menos 2,2. E qual coluna? Ah, coluna 3, porque é a segunda casa decimal. Ok? Então, até a coluna 3, vamos fazer a intersecção. Então, eu acho o valor de 0,0129. Essa 0,0129 representa a área referente a esse ponto, que é o menos 2,23. Ok? Da mesma forma, eu trabalho com a área positiva, com os valores positivos. A identificação é a mesma, não é? Então, nós, para facilitar, vamos trabalhar com essas duas tabelas, ok? Então, o entendimento é idêntico, não é? O que ajuda é que ele já está tabelado, você não precisa se preocupar. Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro.
A produção mensal de um produto químico é normalmente distribuída em uma média de 12.500 toneladas e desvio padrão de 1.200 toneladas. Então, calcular as probabilidades para se ter A, uma produção mensal inferior a 11.000 toneladas, B, uma produção mensal superior a 13.800 toneladas e C, uma produção mensal que esteja entre 12.000 e 13.500 toneladas. Então, observa-se aqui que nós temos algumas informações adicionais que ele já nos informa que você está trabalhando com uma distribuição normal. Primeiro, normalmente distribuída, ele já te sinaliza que você está trabalhando com uma distribuição normal, ok? Vamos calcular ponto a ponto aqui. Então, no caso, uma produção mensal inferior a 11.000 toneladas. O que eu tenho? O que facilita bastante para você encontrar a área é representar ela na sua curva, ok? Isso faz uma grande diferença na hora que você for fazer o cálculo. Você consegue visualizar a área que eu procuro. Então, aqui no caso, o que é dado? No enunciado te passou a média, não é? Que de 12.500 toneladas e o desvio padrão de 1.200 toneladas. Ok. Ele pede que você ache uma produção mensal inferior a 11.000 toneladas. Então, onde é que está esse valor? Primeiro, vamos completar aqui a minha curva. Então, eu tenho como média o valor de 12.500 e o ponto dado, que é da minha variável, 11.000. Ele está à minha esquerda, porque é um valor menor que a média, ok? Então, o que eu faço nessa curva? Eu vou estar fazendo a padronização desses valores, né? Senão eu não consigo calcular a probabilidade. De que forma? Utilizando a fórmula do Z, que é igual a o x menos a média sobre o desvio padrão. Faço a substituição, eu vou achar o correspondente de quem? Desse ponto dado das 11.000. Por quê? A média já é dada, é 0, ok? Então, quando eu faço a padronização, a minha média do meu score, que é o Z, é 0. Então, quanto equivale a esses 11.000? Esses 11.000 equivale a menos 1,25. Então, a representação gráfica ajuda muito. Agora, o que você vai ter que fazer também? Procurar a tabela, consultar a sua tabela, ir aonde? Qual linha? Você vai consultar essa tabela na linha menos 1,2 e relacionar com quem? Qual é a segunda casa decimal? Segunda casa decimal é o 5, até a coluna 5. Então, você vai achar uma área correspondente a 10,56. Muito bem, então, o que você precisa encontrar? Você vai estar encontrando que a área procurada, ela é exatamente a área tabelada, né? Então, no nosso caso, vai ser 0,1056 ou 10,56% é a produção mensal inferior a 11.000 toneladas, ok? Nessa outra situação, ele pede uma produção mensal superior a 13.800 toneladas. Já temos dado a média e o desvio padrão. O que você já vai fazer? Primeiro passo, fazer a representação gráfica. Facilita demais você enxergar a área que você procura. Então, aqui no caso, eu tenho 12.500 é a minha variável. Qual é o ponto dado? 13.800 toneladas, ok? Então, 13.800 está à minha direita de 12.500. Então, sendo assim, ela está aqui a área procurada, ok? Agora, o que eu vou fazer? Faço essa conversão, essa padronização. Novamente, então o x para mim é o 13.800 menos 12.500 sobre 1.200, que eu vou encontrar um valor automaticamente positivo, que é 1,08. Sendo assim, o correspondente na minha curva normal, na minha tabela, de 13.800 vai ser 1,08. Novamente, eu consulto a tabela e vou identificar na linha 1,0, ok, até a coluna da segunda casa decimal, que é o 0,8, né? O 0,8 aqui.
Então, a segunda casa, então vai ser 0,8599. Mas essa é a área que eu procuro? Não, porque a tabela fornecida é da área, exatamente dessa área que eu encontro aqui, que eu achurei agora, né? Mas o que eu procuro? Eu procuro essa área pintada, certo? Então, nesse caso, eu vou tirar de 1 menos a área procurada, que esse é 0,8599, aí sim, que é a resultante da área procurada, que é simplesmente só essa alcinha aqui, ó, pintada, que refere-se à minha área. E no caso do C, novamente, ele procura o que? A probabilidade entre 12.000 e 13.500 toneladas. Está entre os dois valores, né? Entre a minha média. Novamente, eu uso o recurso primeiro. Faço as conversões, então no caso de 12.000, encontro um valor negativo de menos 0,42 e do meu valor de 13.500, eu acho uma correspondente de 0,83. Sendo assim, eu tenho cada área correspondente, consulto novamente a minha tabela e vou encontrar que as áreas relacionadas na tabela, né, dos 12.000 refere-se à alcinha à minha esquerda, né, aonde eu tenho o valor de 0,7967 menos quem? A área dos pontos que corresponde aos 13.500, que é 0,7967, totalizando 95,95%. Ok? Vamos a uma interatividade? Suponha que as notas dos alunos de uma turma de estatística estão normalmente distribuídas com média 6,2 e desvio padrão 0,5. Se a nota mínima para obter aprovação sem exame é 7, qual a probabilidade de um aluno dessa turma estar nesta condição? Alternativa A, 5,48%. Alternativa B, 6,52%. Alternativa C, 4,75%, alternativa D, 5,75% e alternativa E, 6,90%. Voltamos já com a resposta.